Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês aqui hoje e nós vamos continuar um conteúdo que foi de trigonometria da semana passada. Na semana passada, no dia 20, foi feriado para algumas cidades aqui do estado de São Paulo. Essa aula se encontra no YouTube, na página da segunda série. Então, se vocês entrarem lá na página da segunda série, no YouTube, essa aula vai estar lá. Então, nós vamos continuar, não que você tenha perdido muito, mas nós vamos continuar uma ideia que foi trabalhada na aula passada. E quem está comigo aqui hoje, para ser a voz de vocês no chat, é o professor Marcelo. E aí, boa tarde, Jonas, tudo bem? Boa tarde, bem? Boa tarde, pessoal. O Jonas já falou, meu nome é Marcelo e eu vou acompanhar vocês aqui, né? Tô de olho aqui no chat e precisando aí, só mandar a mensagem eu passo pro Jonas, ok? Então hoje, nós vamos continuar essa ideia que nós vimos na aula passada, Só para retomar um pouquinho, nós vimos aquele nome difícil, periodicidade. Nós trabalhamos o período e a amplitude, Então a ideia era construir um gráfico, que nós fizemos, e a partir daquele gráfico nós vimos a altura, no caso dele, que a gente chamava de amplitude, e nós vimos o período, onde ele começava e onde ele terminava. Com essa ideia que vocês trabalharam na aula passada, que nós vimos, essa ideia que nós temos de amplitude, período, nós vamos aplicar agora ao círculo trigonométrico. Na tela de vocês tem uma tabela que nós já vimos, A tabela que vocês estão vendo é a tabela de ângulos, Todos os ângulos estão em graus, até então. E então eu tenho os ângulos 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 e 180. Lembrando, são os dois primeiros quadrantes. E eu tenho os valores de seno e de cosseno. Como a gente já fez, Aquela tabela do 1, 2, 3 e o 3, 2, 1 na parte do cosseno, E todos dividindo por 2, Aquela regrinha que nós sempre vimos. Essa tabela vai ser muito... Vamos lá comigo, acompanha. Vamos tentar pensar o que é função. Eu tenho valores de x, eu tenho valores de y. Então eu tenho sempre esses dois termos. Eu vou construir... A gente não vai ver um gráfico assim, mas para vocês tentarem lembrar. Então, por exemplo, quando eu tinha 0 de x, eu tinha 0 de y. Quando eu tinha 1, eu tenho 1. Quando eu tenho 2, eu também tenho 2. O que esse gráfico faz? Então, vamos lá. Então, eu tenho os valores de x e os valores de y. Esse gráfico nada mais é que y igual a x. O que acontece? Por que eu estou explicando isso? Lembra, eu quero uma construção. Então, eu tenho os valores aqui, 1 e 2. Eu tenho os valores aqui, 1 e 2. Então, 0, 0. Que ponto aí onde as duas retas se encontram? Esse é o ponto 0, 0. E o ponto 1 e 1? É o ponto aqui, 1 de x e 1 de y aqui. Qual que é o ponto 2 e 2? Ponto 2 e 2. Olha que legal. Então, são os termos aqui, que põe. Ou seja, a partir disso daqui, eu construo um gráfico, Então, essa ideia de construção de gráfico, nós vamos fazer para a tabela que está aí para vocês. Então, mostra a tabela de novo, que vocês vão ver que a ideia é construir um gráfico usando esses valores. Tome cuidado que os valores são um pouquinho quebrados, E vai ser um pouquinho até uma construção. Mas nós vamos conseguir. Então, qual que é a ideia? Eu construí um gráfico para vocês. Então, com aqueles dados, com aqueles números, eu construí esse seguinte gráfico. Olha aí. Os gráficos a seguir representam as funções seno e cosseno. A minha pergunta é: o gráfico representado na cor vermelha é qual função? E o gráfico representado na cor verde ali no caso, qual que é a função? Eu vou deixar esse gráfico na tela, vou dar 2 minutos para vocês responderem. Eu só quero saber, o verde, qual função que é? Seno ou cosseno? E o vermelho, qual que é? Seno ou cosseno? Respondam no chat e a gente já retorna. 2 minutinhos, tá bom?
nosso tempo esgotou, né? E eu tenho aqui, Jonas, bastante resposta. O pessoal se empenhou em responder e a grande maioria acertou, né? A gente tem a resposta da Jennifer aqui, por exemplo, ó, vermelho seno e verde cosseno. Boa. Parabéns, Jennifer. Acertou em cheio. Gabriel e Vitor também responderam, ó, verde cosseno e vermelho seno. Boa, é Aí isso tem mesmo. um monte de resposta, né? Não dá pra citar todo mundo, mas a galera foi bem, viu? O pessoal tá afiado. Beleza, se você inverteu não tem problema. Vamos tentar fazer uma correção aí para vocês verem. Então a minha pergunta foi a seguinte. Então eu queria saber qual era da cor vermelha, né? Qual função era e qual era da cor verde. Então o seno era da cor vermelha e o cosseno era da cor verde. Uma das justificativas que eu posso tomar que remete ao cosseno no zero. Pode deixar na tela. Então, que é o cosseno de zero. Então, como o cosseno é zero, ele é igual ao valor zero, e 1 e o seno, quando for zero, né, o valor dele é zero, então eu sei que eu não pode começar. Então, de novo, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Na tela aqui, se eu voltar aqui, ó, então, por exemplo, quando for 0 graus, então o número for zero, o seno é zero e o cosseno é 1. Se eu olhar no gráfico, quem começa em 1, ali, ó, quem começa em 1 é o verde, que é o cosseno, ó. 1 começa em 1 lá na reta do y. E o 0, no caso, é o seno. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Então vamos tentar desenhar aqui, fazer, para vocês tentarem identificar. Então, olha aqui comigo. Então eu tenho um gráfico, aqui ó, o gráfico. Então aqui são os termos, né? Então, como no gráfico aí eu tenho o seguinte, começando pelo 1, então, começando pelo 1 aqui, ó, lembra, amplitude, né? Começando pelo 1 eu tenho o cosseno. O que o cosseno faz? Ele faz isso aqui, ó. Começa, faz toda a volta e termina. Então, esse aqui, ó, é o cosseno. Então, acho que dá dando para enxergar aí, ó, é o cosseno. Então, essa reta aqui é o cosseno. Vou fazer até de outra cor, ó. De outra cor, começando pelo zero, ó. Quem começa no zero é o seno. Então, ele faz, ó, que nem na imagem de vocês aí, ó, na tela, tentando mostrar aí para vocês, ele começa no zero, sobe e desce. Então, ele começa no zero, sobe aqui, ó. Ficou muito perfeitinho, não? Mas ele volta, ó. Ficou meio tortinho aqui, mas era mais ou menos essa ideia, ó. Então ele começa no zero aqui, ó. O seno tá em vermelho no meu aqui, como o de vocês aí na tela. Então tá em vermelho. Começa no zero, atinge o ponto de máximo, que é 1, que é a amplitude, e termina aqui. Reparem no seguinte, ele começa e termina no mesmo valor. O cosseno também começa e termina no mesmo valor. Isso, como nós vimos anteriormente, é o período, né? Ele começa e termina no ponto. E claro, aqui, ó, a amplitude dele não pode passar de 1, né? Então, no máximo aqui, ó, de 1 a menos 1. Então, essa é a amplitude e aqui é o período como nós vimos na aula anterior. Beleza? No próximo exemplo aí que eu vou colocar para vocês, olhando na tela, eu tenho o seguinte. Então, tá assim, ó. Verifique os gráficos a seguir. O que mudou em comparação ao primeiro? Então, como essa é rapidinha a resposta, coloca a resposta aí na tela. O que mudou do primeiro gráfico para esse? Um minutinho e a gente já retorna.
esse foi rápido, né? O pessoal respondeu aqui, Jonas. E muita gente escreveu que é amplitude, hein? Será que a amplitude mudou? E tem a Maiara, que disse que eles estão iguais, equivalentes à amplitude, né? Eles estão iguais, equivalente à amplitude. Não entendi muito bem a sua resposta, mas a grande maioria das pessoas respondeu que a amplitude mudou. Tá. Será que mudou mesmo, galera? Beleza, então se eu olhar para esse gráfico, infelizmente não mudou a amplitude. A amplitude não muda nesse gráfico. O que nós mudamos, se vocês olharem aí na tela, nós mudamos os valores dos ângulos. Ou seja, ali no caso está π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, esses valores que nós colocamos, que foi colocado aí para vocês, é como se fosse uma reta, né? Só que irradiando. A amplitude não muda, mas podemos... o valor dele em si não muda, mas eu posso dizer que no contexto o período muda. Muda da seguinte forma. Antes eu tinha, vou olhar só a reta aqui do seno, tá? Então, ele foi de 1, aqui foi e voltou aqui. Então, ele deu uma volta inteira, 360 graus. Esse é o período dele. No outro gráfico, aconteceu a mesma coisa. Só que os valores aqui, no caso, eram irradiando. Então, aqui era π sobre 2, aqui era 3π sobre 2, e ele vinha para 2π. Aqui era π. Então, o que acontece? Lembra? 2π é a mesma coisa que 360 graus. O que foi mudado aqui, ó, foram os valores da reta. A Maria Eduarda aqui é bem observadora. Ela conseguiu aqui, achei no meio das respostas. Os ângulos estão irradiando. Ela isso mesmo. Aqui, observadora, menina. Muito boa, isso mesmo. Então mudou para radiando, né? Então o que mudou nesse gráfico? Nós mudamos os valores para radiando. Mas mudou o gráfico? Não. O gráfico é o mesmo, os termos, né, como ele apresenta, são os mesmos. Eu mudei o ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, como é π sobre 2, em vez de colocar 90 graus, ó, eu coloquei π sobre 2. Aqui é 180. Em vez de colocar 180, foi colocado π. É só uma das formas, um dos momentos aí para vocês representarem esse gráfico, né? Se nós olharmos, né, então, olhando esse gráfico aí e pensando assim, você consegue então identificar quais intervalos do eixo x de seno e do cosseno possuem o mesmo valor? Então, qual que é a ideia aí? É localizar. Então, por exemplo, se eu olhar π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. π, 180. 3π sobre 2 era o 270 e 2π eu voltava para 360. Então, esse gráfico aí, quando nós enxergamos, quando nós olhamos para ele, né, nós só mudamos os valores do radiando. Então, tomem cuidado que se vocês verem um gráfico, a função seno é sempre a mesma, tá? Ela não vai alterar f de x, né, que a gente vai falar sobre essa função, ela não vai alterar, beleza? Então, se eu olhar aqui, ó, olha que legal. Eu tenho alguns dados aí que apresento para vocês quando eles se cortam, né, digamos assim, quando eles se cruzam. Quando uma reta, no caso, a vermelha e a verde se encontram, elas possuem o mesmo valor. Sabe qual que é o valor é esse? É os ângulos de 45 graus, que é o raiz de 2 sobre 2. Então, eles são sempre iguais, né, nos mesmos termos. Então, quando for π sobre 4 ou 45 graus, são sempre os mesmos pontos. Então, todos esses pontos que vocês estão vendo aí, que vocês podem localizar, esses pontos de encontro aqui, ó, vou voltar aqui, ó, esses pontos de encontro aqui, ó, eles são sempre quando os valores são iguais. Quando são iguais, raiz de 2 sobre 2. Aqui também, ó, raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Aqui vai ser 45 graus, que é o valor, ou π sobre 2. E aqui vai entrar no... Era para ser 3π sobre 2, tá? Então, 3π sobre 2 ou 135, não é isso? Beleza. Então, essa ideia aqui, ó, que você tem quando os dois cortam, quando os dois vão se cortar lá, né? Nós encontramos esse valor. Então, toda vez que o seno e o cosseno se cruzar, pensa, é algum ângulo de 45. Esses valores dele, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Qualquer coisa, sempre tem
Tem algumas plataformas, por exemplo, o GeoGebra, que vocês podem criar. Quem sabe mais para frente a gente traz aqui para vocês. Então vamos para uma próxima atividade. Nessa próxima atividade, o que aconteceu? Aumentou-se aí, né, no caso, se vocês olharem, né, aumentou o que a gente chama de mais ou menos uns valores. Então tá assim, ó, sabendo que o gráfico, então a gente pode representar y é igual a seno de x, então ele é representado na seguinte forma no plano cartesiano, como nós vimos, lá no vermelho. O que você acha quando esboçarmos a função 2 seno de x? Ou seja, eu vou dobrar os valores de x, do seno de x. Então, se ele era 45 graus, eu vou multiplicar por 2. Ele vai virar 90. O que você acha que acontece com esse gráfico? Coloquem a resposta no chat. Essa, como é um pouquinho a resposta mais longa, vou dar 3 minutinhos para vocês. Então, coloquem a resposta do que vocês acham que vai acontecer, tá bom? 3 minutinhos e a gente já retorna. Indo ao nosso tempo, né? Vamos lá para as respostas dos nossos alunos, Jonas. E olha só, a Graziella e a Ana Júlia disseram que não entenderam. Agora eu não sei se não entenderam sobre amplitude, sobre isso, ou se não entenderam o problema, né? Tá. Mas a Isa colocou que o gráfico vai dobrar, por exemplo. Bem, Tá bom. Não deixa de ser uma resposta. a gente precisa entender melhor o que você quer dobrar, Isa. O Marcos, o Thiago, a Tiffany disseram que a amplitude vai dobrar. Boa. A Débora falou que é o período que aumenta. E eu tenho aqui o Henrique que disse que a amplitude e o período vão aumentar. E Tá aí, bom. quem será que acertou? Vamos tentar ver.
Então, no gráfico aí, qual que é a ideia? Então, nós colocamos aí a função, né, nessa atividade, e ela é uma função 2 seno de x. Primeira coisa, antes de dar a resposta para vocês, vocês têm que entender a seguinte coisa. Eu posso representar a função da seguinte forma. Muitos professores podem usar f de x é igual a seno de x. Tem professores que usam y é igual a seno de x. Na equação nós colocamos z, tá? Que é seno de x. Então qual que é a ideia? A ideia é multiplicar o resultado do seno por 2. Então o que eu vou fazer aqui? Então eu tenho f de x é igual a 2 vezes o resultado que eu tenho do seno de x. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando esse resultado multiplicando por 2. Então eu tenho 2 vezes meio, aqui ó, cortando eu acho 1. Eu tenho 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ó, de novo, corta, acho raiz de 2, é o outro valor. E eu tenho de novo aqui, ó, 2 vezes raiz de 3 sobre 2, corta, acho raiz de 3. Então é o seguinte, quando for 30 graus, ele vai ser 1, não vai ser mais meio, então eu dobrei. Quando ele for 45, ele vai ser raiz de 2. Quando ele for 60 graus, ele vai ser raiz de 3. Tá, mas isso aqui é a forma com que vocês enxergam a resolução. É como eu consigo resolver o exercício e chegar na equação. Mas e o gráfico? Olha o gráfico na tela de vocês. Na tela de vocês, em vermelho, eu tenho o gráfico do seno de x. O que eu estou fazendo? Eu montei basicamente o que a gente fez aqui, ó. Por exemplo, π sobre 2, que era o tal do 45 graus, que é o tal de 90 graus ali, ele vai dar 2 exato. Então eu estou aumentando a amplitude, né? Então se a amplitude era 1 ali no resultado, ela passou a ser 2. Eu multipliquei por 2. Poderia ter multiplicado por 3, por 4, né? Poderia fazer qualquer um dos termos. Ou seja, eu aumentei a amplitude, mas reparem no seguinte. Olha, Marcelo, que legal. Eu não mudei o período. Sim. Então eu posso dizer aqui que o Marcos, o Thiago, a Tiffany, que disseram que a amplitude ia dobrar, tá certo. Acertaram. É isso mesmo. É isso mesmo, então, tá? se eu olhar essa função, se eu olhar para essa função, olha que legal. Ela dobra a amplitude. No entanto, o período é o mesmo. Ela continua e termina no mesmo ponto, digamos assim. Ela continua no mesmo comprimento, né? Como alguns colocaram, e ela dobra. Tome muito cuidado. Por quê? No próximo exercício, nós vamos passar uma outra forma de vocês enxergarem isso. Mas a questão que nós estamos colocando aqui é 2 vezes x. Eu poderia ter multiplicado por 3, por 4, como eu falei para vocês antes. Então, na tela de vocês, se vocês puderem observar, ela mudou todo o período dela. Então, ela passou de 1 para 2 em todo o período. Então, qualquer amplitude, ou seja, a ponta de crista, lembra? O ponto mais alto, ou o ponto de vale, que é o ponto mais baixo, seria 2, que aí é o valor do seno. Beleza? Uma coisa que eles poderiam usar aqui também, o seno é responsável, né, nesse caso a função é seno, o seno é que diz em que altura que vai ficar, né, quando o seno vai subindo. Isso. O ponto máximo de seno seria 1. Ué, se eu estou duplicando o seno, ele deixa de ser 1 para ser 2, né? E não mexe, como ele falou, no período, só mexe na amplitude. Né? Então fica uma dica aí para quando você tiver que fazer uma análise de amplitude e de período, tá? Isso mesmo. Vamos tentar o próximo exercício, só que antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu coloquei atividade, né? Quando vocês fizeram essa atividade, nós fizemos a seguinte. F de x é igual a 2 seno de x. Então eu pegava os valores do seno aqui e multiplicava por 2. Na próxima, eu não vou multiplicar o seno, eu vou multiplicar o ângulo. Eu vou fazer isso aqui, ó. F de x é igual a f de x é igual ao seno de 2x, ó. Eu vou multiplicar pelo seno aqui, eu vou multiplicar o ângulo, tá? Então a ideia aqui é multiplicar o ângulo. Olha na tela de vocês. Então tá assim, ó. Qual é o gráfico que representa a função y é igual a 2 seno x? Olha aqui comigo. Tomem muito cuidado, por favor. Isso aqui
não é igual a isso aqui. Por favor, é diferente. Aqui eu estou multiplicando o ângulo. Aqui eu estou multiplicando o resultado de seno de x. Ou seja, na tabela anterior, eu multipliquei os resultados. Aqui eu estou multiplicando o ângulo, o valor aqui. Então, por exemplo, se fosse seno de 30 graus, seria 2 vezes 30 aqui, ó. Então, seria o seno de 60 graus, tá? Então, tomem muito esse cuidado, porque parece parecido, mas não é, é diferente. Então, tomem cuidado com essa relação, beleza? Então, na tela de vocês, a minha pergunta é: qual é o gráfico que representa a função y é igual a 2 seno de x? Como é uma resposta A e B, que pode facilitar aí para vocês, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e aí a gente já retorna. Então, respondam no chat A ou B e aí a gente vai fazer essa resposta. Tomem cuidado. É 2 vezes o ângulo, né? Então, no caso ali a gente está usando em radiano, mas é 2 vezes o ângulo. E ele tem uma curiosidade também que nós vamos ver depois, tá bom? 2 minutinhos e a gente já retorna. Voltamos e Jonas, aqui a grande maioria respondeu letra B. Temos algumas exceções, o Cauã, Luísa, o Vitor, o Lucas, Rayan, Júlia, Vinícius colocaram A, Marcela. E aí, A ou B, né? Tá, então, para olhar esse exercício, né, nós temos que enxergar o que vai acontecer com a função. Então, pensa, eu tinha, para dar uma volta completa, eu gastava 360 graus. Se eu dobrar isso, eu vou dar quantas voltas? Eu vou dar 2 voltas, como que era no mesmo período, né? Então, no mesmo tempo, eu vou dar 2 voltas. Se vocês olharem o gráfico, o que vai apresentar para vocês? A resposta certa é a A. Por quê? O período, nesse caso aí, vai dobrar. Então, quem vai dobrar é o período. Se vocês olharem o gráfico A, ele começa, atinge a crista lá no ponto 1, menos 1, ele passa no 0, menos 1 e já volta para a função. E ele faz isso 2 vezes. Então, ele dobra o ângulo. Então, se pensarmos assim, ó. Então, eu tenho uma construção aqui, eu tenho uma construção aqui. Então, ele começa no 0, dá uma volta inteira 360 graus. Se eu estou dobrando, quer dizer que eu vou fazer isso daqui mais de uma vez. Então, se eu cortar ele ao meio, quer dizer que o meu ponto aqui, ó, em vez de ser 2π,
vai ser π, ó. Então eu vou dar 2, ou seja, o período dele vai dobrar. Então essa função aqui tem como dobrar, por isso que é a A. Na B, se vocês olharem, ele é a função seno normal. Começa no 0, atinge 1. Hã? Tá trocado, é. Se você olhar, começa no 0 e atinge 1, é a do... Se você olhar o termo, né? Tá bom, beleza. Fechado? Você falou A. Aí eu falei A? Isso, você disse A. Ai, desculpa. Então, é a B aí, desculpa, é o período, né? Então, foi mal, sem querer. Então, essa ideia do período, ele completa, tá? No próximo exercício, se nós olharmos a tabela, qual que é a ideia, né? Então, o que eu tenho como ideia, e esse daí é um pouquinho mais complicado, que é basicamente preenchimento. Então, eu quero assim, ó. Na tabela, a seguir, determine o valor das células que estão sem valor. Então, eu quero saber o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, na tabela aí, quais são os valores? Presta atenção, hein? 0, 0, 0, 0, eu preenchi a primeira linha. Que valor ali eu preencho para completar, sendo que eu tenho x como π sobre 4? Que valor que eu preencho ali no A? Se é π sobre 4, qual que é o valor de seno? Tentem fazer, essa demanda um pouquinho mais de tempo, então vou dar 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna. É isso aí, galera, estamos de volta. E eu tô vendo aqui pelo chat que muita gente parece que não entendeu a proposta do exercício, hein? Mas eu fui garimpando aqui, achei algumas respostas corretas, né? Por exemplo, a Bianca parece que compreendeu. Ela coloca que A é igual a π sobre 2. Aí depois ela coloca 3π sobre 2, que é a próxima resposta, mas ela não disse quem era, né? E nós temos lá o Lucas também dizendo que A é π sobre 2. Não sei se o tempo não foi suficiente, ele não colocou as outras.
Mas é isso, galera, tá? Estão pegando o jeito. Então, para esse exercício, né, Marcelo, nós tínhamos que entender primeiro como a tabela ia se comportar para substituir os valores. Então, se eu olhar na tabela, tá o seguinte. Então, eu queria saber o valor de A, o de B, o C, o D, o E e o F. Se eu tenho x como π sobre 4 e eu quero 2 vezes esse valor, então eu multiplico. Se eu multiplicar, vai aparecer aí para vocês a resposta, que é a seguinte, ó. Então, π sobre 4, se eu multiplicar por 2, eu vou ter π sobre 2 no lugar do A. Se eu tenho π, é o valor de 2x. Quanto vale o x? Vale π sobre 2. O caminho contrário, 3π sobre 4 é o valor de x. Quanto vale lá o valor, né? Quanto vale ele na equação se ele for 2x? Então, eu multiplico por 2. Tá vendo que eu estou cancelando os termos? Eu estou fazendo basicamente isso aqui, ó. Só para ficar um pouquinho claro para vocês tentarem entender. Se 2x ele vale 2π, como está lá na tabela, eu quero x. Ou seja, daqui para cá é divisão. Daqui para cá é multiplicação. Por quanto? Aqui por 2 e aqui é por 2. Então, eu quero voltar. Ou seja, divide por 2. 2π dividido por 2, corta. Então, eu tenho os termos. Na tabela de vocês, vai aparecer aí as respostas quando, então, os valores forem 2 vezes o seno de x. Então, quando ele for 2x o valor, eu vou usar a primeira tabela. Então, o seno de 2π ali, que é o valor que eu já encontrei, vai ser 1. E o valor, quando ele for 3π sobre 2, ele vai ser menos 1. E aí eu só multipliquei por 2 na tabela. Não era obrigatório, não era necessário, mas eu construí um gráfico aí para vocês darem uma olhada. Olha como fica o gráfico. Eu tenho o gráfico de seno de x, bonitinho aí em vermelho. Aí o outro vermelho bem mais escurinho, 2 seno de 2x e o seno de 2x, como nós tínhamos feito anteriormente, tá? Então, essa foi a aula, né? Essa parte de trigonometria. Espero que vocês tenham gostado. Continue, tirem as dúvidas com o seu professor. Eles podem explicar até melhor do que eu falei aqui para vocês. Pensem bastante na questão do período e na questão da amplitude, tá? Foi um prazer estar com você. Muito obrigado, viu, Marcelo? Por nada. Até mais, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. Continuem. Obrigado.